Hoje é dia 5 de abril de 2025. Eu já estava contando as horas para gravar esse vídeo, porque é um dos vídeos mais importantes do meu canal. Não que os demais não sejam, mas eu creio que ele será usado por Deus para abrir a mente de muita gente, principalmente dos militantes progressistas. E eu quero deixar avisado já que eu não pretendo usar os termos direita e esquerda nesse vídeo, porque os termos direita e esquerda tem mais a ver com a Revolução Francesa, onde tinha lá a Assembleia Constituinte, que foi formada durante a Revolução, quando estava morrendo aquele monte de gente na guilhotina. Aí os que estavam à direita eram a alta burguesia. Os que estavam no centro do plenário eram a baixa burguesia. Os que estavam à esquerda representavam o proletariado. Então, os termos direita e esquerda tem muito mais a ver com burguesia e proletariado, tem muito mais a ver com poder econômico do que com ideologia. Então, eu pretendo usar nesse vídeo os termos conservador e progressista. Conservadores são aqueles que defendem os princípios cristãos, defendem o que está aqui na Bíblia, né? É claro que existem alguns conservadores de ultradireita que defendem outras coisas que eu não defendo, mas conservador mesmo, de verdade, é aquele que defende o que está escrito aqui na Bíblia, a palavra de Deus. E progressista é aquele que defende exatamente o oposto ao que está escrito aqui: a destruição da família, drogas, aborto, ideologia de gênero, enfim. Então, eu quero também pedir para você assistir esse vídeo até o final. É um vídeo longo, já quero adiantar que será um vídeo bem longo. Não sei se será o mais longo do meu canal, mas com certeza o assunto é tão abrangente, tão vasto que acho que terá no mínimo 1 hora. Mas eu dividirei em capítulos para que você possa assistir cada capítulo separadamente se quiser. Mas no final desse vídeo eu deixarei 3 vídeos na tela final para você assistir depois. Um deles é uma transmissão ao vivo que eu fiz no ano passado, no dia 8 de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, onde eu falo a respeito do feminismo, de como surgiu o feminismo, o que é o feminismo hoje, o que defende e tal. O segundo vídeo é um que eu gravei em defesa à atriz Gal Gadot. A pronúncia correta é essa, Gal Gadot, porque é uma atriz israelense. Então, e ela foi perseguida, está sendo perseguida, inclusive ameaçada de morte simplesmente por ser israelense. E estão apontando Gal Gadot como a grande culpada pelo fracasso do filme Em Carne e Osso, Branca de Neve, né? Porque tem a versão de 1937, que é em desenho animado, que foi o primeiro desenho animado colorido, o primeiro longa-metragem de desenho animado colorido da história do cinema. E a versão Em Carne e Osso foi lançada neste ano e já se considera como o pior filme da história. Então falarei um pouco também a respeito disso. E o terceiro vídeo que eu deixei na tela final é uma sugestão de livro para você ler, que é o livro Como Ser um Conservador, do Roger Scruton. Então gravei uma resenha desse livro para o meu canal. Então é um livro que eu recomendo para você ler, onde mostra como deve ser o comportamento do conservador. E agora peço que você assista um vídeo muito importante que eu deixarei a seguir, e é um vídeo assim, eu creio que não trará nenhum problema para mim, porque eu gravei esse vídeo do Instagram, se não me engano, é o Instagram do @QFilme. É um perfil voltado para cinema, entretenimento. Então, eu creio que não terá nenhum problema para mim, porque são cenas de entrevistas feitas pela Rachel Ziegler, a protagonista do filme Em Carne e Osso, da Branca de Neve, onde ela destrói o próprio filme do qual ela é a protagonista. Então, eu creio que não terá nenhum problema para mim, que se esse Reel, no caso, não foi excluído do Instagram até agora, com certeza esse vídeo que eu mostrei para você agora não terá nenhum problema para meu canal, não terá nenhum problema para esse vídeo. Então assista esse vídeo até o final.
5 years ago, and therefore it's extremely dated when it comes to the ideas of women being in roles of power and what a woman is fit for in the world. I just mean that it's no longer 1937. That is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. You know, the original cartoon came out in 1937, and there's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. So we didn't do that this time. I was scared of the original cartoon. I think I watched it once and then I never picked it up again. So I watched it for the first time in probably 16, 17 years when I was doing this film. Eu sei que muita gente deve ter rido com essas entrevistas que eu acabei de mostrar, mas elas deveriam nos fazer chorar. Porque, como eu já disse, é uma atriz protagonista de um filme no qual foram gastos entre 400 milhões, acho que de 400 milhões a meio bilhão de dólares. Se nós contarmos todas as etapas da produção do filme, e também as refilmagens, a introdução dos anões de computação gráfica no lugar dos seres mágicos. Mas os seres mágicos estão lá ainda. Os seres mágicos estão lá, só que estão lá como amigos do caçador. Ou amigos do príncipe, sei lá. Acho que estão amigos do príncipe. Eu não assisti esse filme no cinema, nem pretendo assistir. Acho até que já saiu de cartaz. Eu não lembro, não sei se saiu de cartaz em Sorocaba. Só sei que em várias partes do mundo já saiu de cartaz, porque foi a versão em carne e osso da Branca de Neve se consolidou como o pior filme da história. Eu sei que existem muitos filmes toscos na história do cinema, muitos filmes com problemas seríssimos de produção, de gravação, de fotografia, mas o que tornou o filme, a versão em carne e osso da Branca de Neve praticamente repugnante, foram três os grandes culpados. O povo está colocando a culpa na Gal Gadot, mas ela foi praticamente contratada, talvez até à força, para participar de filme. Tudo é claro, é nítido perceber, né, por todas as resenhas cinematográficas que eu assisti desse filme, que a Gal Gadot não estava à vontade nesse filme. Ela estava ali apenas para cumprir um contrato, né? Ela achou vantajoso para ela, mas ela não se sentiu à vontade no filme, não cantou bem. Então ela está sendo apontada como uma grande culpada, mas ela não é a culpada. Foram três os grandes culpados pelo fracasso desse filme. A própria Disney, por ter contratado uma atriz cujo perfil não tem nada a ver com o perfil da Branca de Neve, que é da personagem lá dos Irmãos Grimm, e por querer lacrar em cima do filme. Mais tarde eu falarei o que significa lacrar, lacração, enfim, esses termos que estão sendo usados atualmente. A própria Rachel Zegler, por falar muita bobagem, tanto nas entrevistas que eu mostrei aqui, quanto em várias outras ocasiões, inclusive apoiando a Palestina contra Israel, né, e sendo que a colega, né, a Gal Gadot é israelense de nascimento, então as duas com certeza viraram inimigas após essas manifestações da Rachel Zegler contra Israel. E o terceiro grande culpado é um anão chamado Peter Dinklage, que é o anão mais famoso de Hollywood. Ele foi o grande vencedor lá da Guerra dos Tronos, né, da série Game of Thrones. Ele foi que o sentou no trono. Agora tem lá a Casa do Dragão, que é a continuação da saga, né, que tem um tom mais lacrador. Mas a Game of Thrones é uma série cheia de sangue, cheia de violência, sexo, tudo que você possa imaginar de ruim. Aí quem vence é o personagem do Peter Dinklage. Então o Peter Dinklage ele se manifestou contra a presença de anões na versão em carne e osso da Branca de Neve, e a Disney acabou obedecendo a essa ordem absurda do Peter Dinklage e colocou seres mágicos no lugar dos anões. Só que o público rejeitou. O público rejeitou veementemente esses seres mágicos. Eles aparecem no filme,
em outras cenas, mas os anões foram feitos por computação gráfica. Tá lá todos os anões, Atim, Mestre, Dunga, Zangado, eu não lembro o nome de todos, mas os 7 anões estão todos lá. Mas todos eles foram feitos de computação gráfica. E então, um filme extremamente identitário, extremamente progressista, que distorce a história original, que muda o começo e o final do filme, são totalmente militantes. E a parte central do filme é ainda um pouco fiel ao original, né? No caso, a versão de 1937. Mas o começo e o final do filme, inclusive a cena final do filme é horrorosa. Ela praticamente fazendo uma apologia às festas de branco lá, do Sean Combs, né, o P. Diddy, como se fosse um manifesto a favor do P. Diddy, né? Pelo menos deu a entender isso, né? Apesar do P. Diddy ter sido preso, todos aqueles processos contra ele, que eu nem quero descrever aqui, porque pode ser gatilho para alguém, mas ele foi preso e aparentemente a cena final dessa versão encarnosa da Branca de Neve é uma posso dizer, peraí, deixa eu ver o termo aqui. Quando eu passo dos 50, parece que quando chega aos 50 anos, a mente vai, algumas palavras vão apagando a mente. Uma manifestação de desagravo, isso. Uma manifestação de desagravo em favor do P. Diddy. Essa foi a cena final da versão em carne e osso da Branca de Neve. Então, o que é lacração? Primeiro, vamos ver aqui, o que é lacração? Muita gente não sabe o que é lacração, cultura woke, né, lacrar. Como é que começou isso? Woke significa despertar em português, acordar, despertar, então tem a ver com a militância progressista, de você acordar para os problemas que estão acontecendo no mundo, para tudo que existe de ruim no mundo, na sociedade, a opressão dos mais ricos contra os mais pobres, a opressão dos Estados Unidos contra os países pobres, enfim, a opressão, a luta do opressor para vencer o oprimido, a luta do oprimido para vencer o opressor, né? Isso se vê muito em filmes como V de Vingança, e tem vários outros com essa temática, né? Jogos Vorazes também, a série Jogos Vorazes, que tanto nos livros quanto nos filmes, e tá para ser, ano que vem parece que tá para ser lançado outro filme, acho que o 5º filme da série Jogos Vorazes. Então, woke tem a ver com você acordar para os problemas, né? Os que criaram esse termo, porque woke é um substantivo que vem do verbo awake, né? Significa acordar, despertar. Então, você acordar para a realidade à sua volta, né? E não ser omisso com relação aos que estão sofrendo, aos que são marginalizados, aos que estão sendo oprimidos pela sociedade hétero, judaico-cristã, opressora. Então, para eles, a Bíblia é sinônimo de opressão. Por isso que eles querem censurar a Bíblia, eles querem acabar com a Bíblia, né? Claro que eles não podem agora, né? Imediatamente, né? Simplesmente proibir a venda de Bíblias, tacar todas as Bíblias no fogo. Isso quem fará o anticristo. O anticristo fará isso. Assim que o anticristo implantar o império de terror dele no mundo, a ditadura dele, a ditadura mundial, no caso, ele conseguirá pegar todas as Bíblias no mundo, tacar fogo, proibir a venda, proibir a circulação. Quem for pego com uma Bíblia será morto. Isso já é uma realidade na Coreia do Norte. Infelizmente, em alguns países do mundo já é uma realidade, principalmente na Coreia do Norte, onde se você aparecer com um negócio, com um livro desse na rua, você pode ser morto.
Então, mas eles querem acabar com a Bíblia, eles querem acabar com os valores, os princípios que estão aqui na Bíblia, e muitos já estão fazendo isso, alterando a Bíblia, criando versões próprias da Bíblia, versões alteradas da Bíblia, tirando textos ou alterando textos para corromper a mensagem que está aqui escrita nos originais. Então, tudo isso começou por ocasião do surgimento do socialismo, do pensamento socialista. Eu deixaria aqui um vídeo para você assistir, que é da Brasil Paralelo, chamado O Preço da Ignorância. Eu deixarei aqui para você assistir. É um documentário de 1h30 aproximadamente. Não existe mais no canal da Brasil Paralelo, mas você pode assistir esse vídeo na íntegra em outros canais, onde fala sobre todo o surgimento do pensamento socialista, até chegar ao socialismo científico de Marx e Engels, aí chegando ao comunismo, né, que é a vertente política do socialismo, implantada por Lenin, Trotsky, Stalin, Mao Zedong, Kim Il-sung, que até agora matou acho que 100 milhões de pessoas em todo o mundo, contando só a União Soviética e China, fora os outros países, né? Acho que se contar todos os países passa de 100 milhões de mortos. E então, aí esse vídeo mostra também como apareceu Antonio Gramsci, que era um comunista italiano, membro, líder, não lembro exatamente, do Partido Comunista Italiano, nos anos 30, quando estava ascendendo o fascismo, o verdadeiro fascismo, né, que é o fascismo de Benito Mussolini, né, porque muita gente nos chama de fascistas, sem saber o que realmente é o fascismo. Então o fascismo, o verdadeiro fascismo, surgiu mais ou menos nos anos 1930 com Benito Mussolini. Então nesse período, Antonio Gramsci começou a se destacar. Ele foi perseguido por Mussolini, se exilou na União Soviética, foi para lá refugiado com a família. Só que aí, por algum motivo, né, eu não lembro exatamente, né, eu vi bem por cima a biografia dele, mas ele foi preso, foi levado para a Itália. Aí, no cárcere, ele escreveu vários cadernos em brochura, que mais tarde viraria o livro chamado Cartas do Cárcere. Aí, depois da morte de Antonio Gramsci, porque Gramsci não escreveu não publicou nenhum livro em vida, mas aquele monte de livros em brochura com manuscritos foram transformados nas Cartas do Cárcere, que estabeleceriam as diretrizes para o socialismo cultural. E o socialismo cultural, a proposta do socialismo cultural é você introduzir os pensamentos socialistas, os pensamentos de destruição da Bíblia, da moral, dos bons costumes, da heteronormatividade judaico-cristã, por meio da educação, da cultura e das artes. Então, o ponto central, né, da cultura woke, né, da lacração, é você colocar na mente das pessoas, praticamente empurrar goela abaixo, né? Primeiramente foi por meio de, assim, de uma maneira sutil, de uma maneira sorrateira, bem tímida. Aí depois foi forçando mesmo, goela abaixo, impondo a força, como tentaram fazer no cinema entre 2018 e 2023 aproximadamente, né? Então o auge da cultura woke no entretenimento foi entre 2018 e 2023, mas antes disso, né? Voltando lá para Antonio Gramsci, ele escreveu as Cartas do Cárcere, no caso, os cadernos de brochura que virariam as Cartas do Cárcere. Aí depois veio a Escola de Frankfurt, que foi uma reunião de socialistas alemães. Eu creio que teve participação de vários outros países da Europa também. Então, que formava pessoas para introduzir o pensamento socialista, o pensamento anticristão, anti-bíblia, para destruir os valores e princípios morais, éticos, judaico-cristãos, por meio da educação, das artes, da cultura, de ONGs, né, organizações não governamentais. Então, o financiamento vinha tanto de empresas quanto de organizações não governamentais autorizadas pelo governo, né, para funcionar, e eles
existiam lá iniciativas até boas, até assim, louváveis, se você olhar por cima, mas por trás estavam investindo na... Aqui os financiadores, que ainda, alguns deles ainda estão vivos, que injetavam e ainda injetam muito dinheiro em toda essa agenda, em toda essa imposição, essa guerra cultural, que é um termo que se usa muito também, a guerra cultural, de você impor, de você criar essa espiral do medo, para que as pessoas tenham medo de se manifestar abertamente como cristãs. Então, a agenda, a cultura woke, a agenda, né, a nova ordem mundial, como umas pessoas também dizem, acabou fazendo com que muitas pessoas, principalmente no meio acadêmico, no meio estudantil, nas empresas, tivessem vergonha, tivessem medo de se manifestarem como cristãs e serem perseguidas. Então tudo começou naquela época, né? Tanto com Antônio Gramsci quanto com a Escola de Frankfurt. Então a intenção deles era de uma maneira sutil, primeiramente sutil, sorrateira, porque o comunismo, né, político, estava matando pessoas, estava proibindo Bíblias, queimando livros considerados subversivos, fazendo por meio da violência, por meio da morte, campo de concentração. Só que eles perceberam que isso não estava sendo suficiente. Então eles criaram, né, por meio tanto de Antônio Gramsci quanto por meio da Escola de Frankfurt, os intelectuais, né, progressistas estavam tentando introduzir isso de uma maneira sorrateira, de uma maneira bem camuflada. E assim que eles conseguissem, a maioria, né, conseguisse implantar na mente do povo esses pensamentos, eles conseguiriam fazer a revolução. Então eles queriam a revolução por meio das artes, por meio da cultura, por meio da educação. No Brasil, essa revolução, digamos assim, por meio da educação, ocorreu com Paulo Freire. Paulo Freire é o principal representante dessa tentativa de implantar a cultura woke, o pensamento woke, né, a agenda woke. O principal representante na educação foi Paulo Freire. Aí nas artes, a principal representante é a Rede Globo. Então a Rede Globo, claro que houve outros canais também, a própria Record, nos anos 60, já durante o período militar, fez o Festival Internacional da Canção, acho que teve 2 edições, se não me engano. Aí os principais nomes da Tropicália, que é os movimentos musicais de resistência contra a ditadura militar, estavam lá. Então, primeiro foi a Record, depois foi a Rede Globo. E atualmente, até hoje, a Rede Globo ela é líder, né? Está em decadência, né? Explicarei por quê mais tarde. Então, aí veio, depois de Antônio Gramsci, a Escola de Frankfurt, veio Saul Alinsky. Saul Alinsky era o próprio Satanás na Terra. O cara era um demônio, o cara era possuído. Ele começou a aparecer, ele começou a estar em evidência mais ou menos na época do Festival de Woodstock. O Festival de Woodstock, ele foi um dos expoentes da implantação da agenda woke por meio das artes, nesse caso por meio da música. Então, os 3 principais movimentos artísticos, culturais. Então, deixa eu só me organizar aqui. A Escola de Frankfurt, ela surgiu, começou a implantar tudo isso exatamente num período em que surgiram a popularização do cinema, né? O cinema que era então meio elitizado, agora estava se tornando popular. O povo estava começando a ter acesso ao cinema. O rock and roll surgiu no final dos anos 1950. Então, o rock and roll que pregava a rebeldia, pregava a revolta contra o governo, a revolta contra a sociedade opressora. Então, a agenda woke foi implantada com sucesso na música, começava a ser implantada no cinema e o auge veio justamente entre 2018 e 2023. Então a música, né, logo no surgimento do rock and roll, no final dos anos 1950, a cultura woke teve um sucesso, teve um êxito
tremendo na parte da música, nas artes plásticas também, né? Porque as artes plásticas estão divididas em antes da Escola de Frankfurt e depois da Escola de Frankfurt. Por quê? Se você prestar atenção nas obras de arte que foram feitas a partir dos anos 1960, é uma pior que a outra. É uma mais grotesca que a outra, exaltando a nudez, exaltando o sexo promíscuo, exaltando a luta contra a sociedade opressora, aquela coisa assim. Então, começou aquele negócio de revolta. Na Argentina, isso se vê no desenho, por meio da Mafalda, por exemplo. Quando eu estive na Argentina, eu gravei vídeo lá com a Mafalda. Então, na Argentina, isso foi muito evidente lá com o Quino, né? Ele usou a personagem Mafalda para defender a pauta progressista. E em várias outras partes do mundo também, isso se vê. No caso do Woodstock, voltando para Woodstock, teve lá o festival de Woodstock, então foi o auge da lacrate, o auge da lacração na música foi por meio do festival de Woodstock, que foi pregado abertamente a liberação da maconha, além de outras drogas, mas principalmente a maconha, o sexo promíscuo, o sexo livre, sem compromisso, trisal, tudo isso, homenagem, tudo que você está vendo aí de sexo promíscuo, começou naquela época. E, então, aí veio os anos 70, teve o Saul Alinsky, né, que ele foi, acho que o pior de todos foi o Saul Alinsky, que ele, o pensamento, eu tenho dificuldade para explicar, o cara é tão repugnante, tão nojento, tão diabólico, que eu tenho até dificuldade para explicar o que ele defendia, mas no vídeo que eu deixei aqui para você assistir, né, documentário do Brasil Paralelo, Preço da Ignorância, você verá tudo isso, com mais detalhes. Então essa luta do oprimido contra o opressor, essa guerra cultural, agenda e tudo mais, se desenvolveu assim, aí chegou ao auge por meio das artes. É claro que a educação, né, contribui muito para isso, tanto que nos anos 1970, né, no Brasil pelo menos, em várias partes do mundo, mas no caso do Brasil, nos anos 1970, a maioria dos estudantes era comunista, declaradamente comunista. Então, a maioria, se hoje está difícil você ser cristão evangélico na universidade, na escola, nos anos 70 era pior ainda. Se você não podia de jeito nenhum manifestar-se abertamente cristão. Claro que tinha os grupos de evangelismo, né, tipo, tinha os Vencedores por Cristo, tinha outros também, eu não lembro quais agora de cabeça, mas no Brasil tinha os Vencedores por Cristo, que eram grupos de evangelismo que acabaram se tornando progressistas também. Se você prestar atenção, a maioria dos integrantes dos Vencedores por Cristo é progressista atualmente. É triste, mas se você prestar atenção no perfil de cada um dos integrantes dos Vencedores por Cristo, a maioria é progressista atualmente. Então, é muito triste, é muito terrível isso, mas é verdade. Inclusive, existe um movimento, surgiu um movimento, na verdade dois, né? Um na Igreja Católica e outro nas igrejas evangélicas. Que eu gravei um vídeo sobre isso, falando a respeito a missão integral e a teologia da libertação. Então, ela está aqui para você assistir também, um vídeo onde eu falo sobre a missão integral e a teologia da libertação. A missão integral é nas igrejas cristãs evangélicas, né? Foi infiltrados, progressistas infiltrando nas igrejas cristãs evangélicas. É claro que eles, pessoas do meio cristãos genuínos, cristãos fiéis, foram seduzidos, foram cooptados, digamos assim, por militantes progressistas para infiltrarem, para eles introduzirem sorrateiramente valores progressistas nas igrejas cristãs evangélicas. Infelizmente isso ainda existe nos dias de hoje. Até mesmo professoras de escolas dominical que estão colocando minhoca na cabeça dos alunos, né? Então, e na Igreja Católica, a Teologia da Libertação, liderada no Brasil pelo Leonardo Boff. E aí, no caso,
Então, na verdade, a agenda woke, ela abrange todas as áreas da sociedade. Empresas também que passaram a utilizar as cores do arco-íris, né? Só que as cores do arco-íris não tinha nada a ver com a aliança que Deus fez com Noé, lá em Gênesis 9. Então eles roubaram o arco-íris, né? Na verdade, a militância progressista roubou, se apossou do arco-íris para defender a militância do alfabeto, né? Que a cada ano parece que aumenta, coloca uma letra, né? Eu falo alfabeto porque cada ano parece que coloca uma letra na sigla. Atualmente é LGBTQIAPN+. Mas eu creio que até o final desse ano colocaram mais uma letra nesse alfabeto, porque todo mundo, né, que tem algum tipo de problema que contraria o que está escrito aqui, quer ter voz e vez nessa sigla, né, nessa militância do alfabeto. Então eu quero ter meu grupo, minha opção aí nessa sigla também. Então agora vejamos, por que isso aí decaiu a partir de 2025? Agora eu quero explicar por que isso decaiu, por que isso começou a desmoronar, né? Aparentemente, né? Eu digo aparentemente porque, na verdade, a militância progressista, né, a agenda woke, né, a lacração, a lacrosfera, a lacrate, não acabou. Apenas diminuiu, arrefeceu. Por quê? Porque os cristãos evangélicos começaram a se manifestar, até os católicos também, os católicos praticantes começaram a se manifestar contra essa agenda, contra essa imposição, essa guerra cultural, você forçar as pessoas a aceitar a sua ideologia, senão você é fascista, você é homofóbico, você é racista, você é misógino, você é isso, você é aquilo. E dois termos que os militantes estão usando também para se referir a nós, progressistas, deixa eu ver quem mais. Ai, fugiu agora, peraí. Então, Red Pill, um dos termos que a militância progressista se refere a nós de uma forma pejorativa é Red Pill. O que é Red Pill? Pílula vermelha em português. É um termo que surgiu no filme Matrix, né, na série cinematográfica Matrix, que tem a Matrix, esqueci o nome dela. Matrix Reloaded, Matrix Revolution, Matrix Resurrection. São 4 filmes, né? E o quarto deles é lacrador. Então, Red Pill, na série Matrix, o Neo, né, o Mr. Anderson, estava lá no mundo dele, né? Que na verdade, né, segundo o filme, era um mundo fabricado por computador, né, porque as máquinas dominaram o mundo e passaram a usar os seres humanos como bateria para essas máquinas, né? Então, na verdade, o Neo estava acoplado, o corpo do Neo estava acoplado num robô. Só que produzia na mente dele imagens de uma cidade ideal, né, uma cidade que na verdade não existia. Aí apareceu o Morpheu, isso. Morpheus, uma coisa assim. Com uma pílula azul e uma pílula vermelha. A pílula azul na mão direita e a pílula vermelha na mão esquerda. Se o Neo tomasse a pílula azul, ele continuaria preso àquela realidade alternativa, né? A realidade que as máquinas tinham colocado na mente dele, né? Aquele mundo perfeito, né? Tal. Agora, se ele tomasse a pílula vermelha, ele seria retirado daquela máquina, né, e começaria a revolução contra as máquinas, a guerra contra as máquinas. Então, em termos filosóficos, Blue Pill, quando você toma pílula azul, você continua preso à realidade que o sistema quer impor para você. E quando você toma a pílula vermelha, você se revolta contra esse sistema e passa a conhecer a verdadeira realidade, passa a viver a verdadeira realidade, a conhecer verdadeiramente as coisas como elas são. Então, a proposta do filme Matrix, na verdade, é muito mais progressista do que conservadora. Porque fala sobre a revolta. As máquinas seriam, né, se nós analisarmos bem toda a temática da série Matrix, as máquinas simbolizavam
isso aqui, a heteronormatividade judaico-cristã, os valores e princípios da palavra de Deus. E a Red Pill simboliza a revolta contra isso aqui. Só que os militantes progressistas, né, para variar, como diz o próprio Lenin, o próprio Vladimir Lenin disse isso. Eu não lembro a frase exata, mas é mais ou menos: acuse-os do que você acho que é acuse-os do que você é, uma coisa assim. Eu não lembro a outra frase, a outra oração, né? Então, para você acusar as pessoas daquilo que você faz. É hipocrisia, né? Isso, na verdade, é hipocrisia. É o contexto mais... a palavra hipocrisia, né? A definição mais exata, mais clara do termo hipocrisia. Você acusar as pessoas do que você mesmo faz. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, você acusa as pessoas do que você mesmo está fazendo. Então, esse é o princípio do progressista, né? Você faz algo errado, você distorce o que está escrito aqui, você luta contra a Bíblia, luta contra a palavra de Deus, luta contra os cristãos, persegue, mata, prende, mas a culpa é deles, não é? É por isso que estão tentando, né? Voltando lá para Branca de Neve. Por isso que estão ameaçando a Gal Gadot de morte, estão perseguindo a Gal Gadot, porque ela está sendo apontada como grande culpada pelo fracasso do filme. Mas como eu já disse, os 3 grandes culpados são a própria Disney, a Rachel Ziegler e o Peter Dinklage. Então, por que a cultura woke, o progressismo decaiu a partir de 2025? Um dos principais responsáveis por isso se chama Donald Trump. Então, Donald Trump ele foi presidente dos Estados Unidos até 2020. Foi durante a pandemia, né? Durante a pandemia já ele teve a campanha eleitoral de 2020. Então, aí acho que foi de 2016 a 2020. Acho que foi isso, 2016 a 2020. Aí assumiu o Joe Biden com perfil claramente progressista, né? Claro que a vice dele, a Kamala Harris, era ultra progressista, ultra, né, radical de ultra progressismo, né? Radical ultra progressista. Então, se a Kamala Harris fosse eleita presidente no final do ano passado, eu nem estaria gravando esse vídeo para vocês. O mundo já teria sido destruído por uma guerra nuclear. Essa é a verdade. Mas aprove a Deus permitir que o Donald Trump assumisse a presidência pelo 2º mandato não consecutivo. Então, a partir desse ano, Donald Trump voltou a ser presidente dos Estados Unidos. Então, ele se declarou abertamente, não só durante a campanha, mas também após eleito, no discurso de posse, no Congresso americano. Enfim, ele se declarou abertamente contra a cultura woke, inclusive ressaltando os valores cristãos. Ele disse que nos Estados Unidos havia somente 2 gêneros, o masculino e feminino, homem e mulher. E é exatamente isso que a Bíblia defende, que só existem 2 gêneros, masculino e feminino. Então ele se declarou abertamente contra a cultura woke. E na minha sincera opinião, agora que vai a minha opinião, você pode até discordar de mim, então se você tiver outra teoria, deixa aqui nos comentários. Na minha opinião, a cultura woke, ela arrefeceu, né? Não acabou, ela arrefeceu, diminuiu. As empresas estão abandonando, né, o arco-íris, né? Estão abandonando as pautas progressistas, o tal do DEI, que é o Diversidade, Equidade e Inclusão. Então é uma sigla horrorosa, um negócio tão sem pé nem cabeça, tão absurdo, onde as empresas foram forçadas, foram obrigadas pelo governo, não só dos Estados Unidos, mas de vários outros países, inclusive o Brasil, a incluir diversidade, equidade e inclusão em tudo, né? Até nos comerciais de TV, né? Comerciais na internet, né? Quando chegasse o mês de junho, e junho está quase aí, nós estamos em abril, faltam 2 meses para junho, então junho está aí. A tendência, né? Pelo que temos acompanhado nos noticiários, né? A tendência é que agora, no mês de junho, poucas empresas tenham coragem de aparecer com arco-íris no símbolo, né?
Como eu já disse aqui, o arco-íris foi sequestrado pela militância progressista para militância do alfabeto. Então, acredito que neste ano poucas empresas terão coragem de aparecer lá com arco-íris, né? Mostrando casal gay se beijando, casal de lésbico se beijando, trans, não binário, essas coisas assim. Porque eles estão com medo de perder clientes, porque o povo tá farto, não aguenta mais. A maioria dos povos brasileiros, dos Estados Unidos também, né? Mas até mesmo em países da Europa, você está começando a ver isso, né? O fim do DEI, não, pelo menos a suspensão do DEI, né? Não é o fim, é a suspensão do DEI. Então, qual que é a minha sincera opinião com relação a isso? A lacração não acabou, a cultura woke não terminou, apenas foi interrompida, ou digamos assim, diminuiu, para voltar com tudo em 2028. Por quê? Porque 2028 é ano de eleição nos Estados Unidos, em que será que os norte-americanos escolherão entre manter o Trump na presidência ou escolher outro, no caso do Partido Democrata, porque o Trump é republicano, usa aquela gravata vermelha, então a gravata vermelha não tem nada a ver com o comunismo, na verdade o vermelho é cor do Partido Republicano e os democratas são os azuis. Você vê que o negócio inverteu, né? O negócio inverteu, né? Até um trocadilho com Blue Pill, Red Pill. Esqueci de falar um negócio. Nossa, esqueci. Ainda bem que eu lembrei. Então, eles nos acusam de ser Red Pill e nos acusam de ser incel também. Incel é celibatário involuntário. Celibatário involuntário, só que não tem nada a ver. Tem nada a ver porque se todo militante progressista homem militante conservador, desculpa. Se todo conservador homem fosse incel, que incel seriam aqueles grupos de homens que se reúnem na internet, homens que tiveram algum problema com mulheres, eles se reúnem na internet para reclamar das mulheres e combater o feminismo. Então, os incels estão sendo, inclusive, considerados como um grupo terrorista, né? Estão sendo, acho que nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá, estão sendo tratados como um grupo terrorista. Então, todo incel está sendo monitorado pelo governo para ver se eles não fazem uma bobagem, né? Começam a matar todo mundo por aí, invadir escolas, invadir lugares públicos para matar todo mundo, depois se matar. Então, agora voltando aqui, né? Ainda bem que eu lembrei isso aqui a tempo. Então, na verdade, a agenda woke, eu creio que voltará com tudo em 2028, por ocasião das eleições nos Estados Unidos. E também, ou se Jesus voltar antes das eleições dos Estados Unidos, voltará quando o anticristo implantar seu reino de terror, né? Quando o anticristo se manifestar, que eu sou pós-tribulacionista, eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que Jesus voltará antes da grande tribulação. Então, os pré-tribulacionistas creem que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação, que a grande tribulação será um período de 7 anos, em que o anticristo governará o mundo. Nos primeiros 3 anos e meio serão de paz, de harmonia, de felicidade, e os 3 anos e meio seguintes serão do reinado de terror, do império de terror do anticristo, que começará a matar todos os seus dissidentes, todos os que forem contra ele serão mortos, perseguidos e mortos. Então, então serão 2 hipóteses. Ou a agenda woke voltará com tudo, inclusive com o DEI, em 2028, desculpa, em 2028, né? As empresas, os financiadores, as ONGs, né? Os artistas, de uma maneira geral, de todas as artes, os tipos de arte, né? Que tem pintura, escultura, no caso, cinema, filmes, séries, sim, todos os tipos de arte, né? Inclusive literatura, isso, eu estou esquecendo da literatura. A literatura. Então, todas as manifestações artísticas se voltarão contra o Trump para tentar eleger alguém que pensa totalmente diferente dele, talvez até a própria Kamala Harris, ou outro nome pior que ela, para trazer de volta
a agenda woke a seu auge, né, ou até mais, pode ser que entre com mais força ainda, com mais violência ainda, impondo forçosamente as pessoas para aceitarem essa agenda. Se elas não aceitarem, podem ser presas, podem ser torturadas, podem até ser mortas. Mas enfim, agora eu quero falar a respeito da Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito de tudo isso? E é com isso que eu quero encerrar esse vídeo. Primeiro, falar aqui o Salmo 73, versículos 1 a 3 e de 16 a 17. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Então, eu mencionei esse texto no vídeo onde eu faço a defesa do filme Som da Liberdade. Na verdade, eu gravei 2 vídeos sobre o filme Som da Liberdade. Um deles é esse, onde eu peço para as pessoas boicotarem o Oscar, porque em 2023 o Som da Liberdade deveria ser indicado ao Globo de Ouro e ao Oscar, mas não foi, porque infelizmente Hollywood estava, eu creio que ainda está, envolvido até o pescoço com tudo que o filme denunciou. Por isso que... E Jim Caviezel é um ator que Hollywood não gosta, definitivamente não gosta de Jim Caviezel, não só por ele ser declaradamente cristão, mas também por ele fazer filmes que vão contra o sistema. Então Jim Caviezel faz questão de fazer filmes que vão contra o sistema, que vão contra a agenda. Então Hollywood não tem o mínimo apreço por Jim Caviezel, e todo filme que o Jim Caviezel aparece, o Hollywood abomina veementemente. E esse Som da Liberdade principalmente, porque o Som da Liberdade denuncia algo real, que é o tráfico humano, algo que a militância progressista até admite que existe, mas boa parte dos financiadores do progressismo, boa parte dos que alimentam essa pauta ideológica, apoiam o tráfico humano, financiam o tráfico humano, consomem a pornografia, pedofilia, né? Financiam pedofilia, financiam prostituição. Então, e a militância progressista é a favor da prostituição, né? Ela quer transformar, inclusive os militantes progressistas, os mais radicais, eles querem transformar a prostituição numa profissão regulamentada, com carteira profissional e tudo. Então, se eles regulamentarem a prostituição, aí a exploração da prostituição deixará de ser crime. Então, tem isso também. Aí, se você descriminalizar a prostituição, aqui os cafetões, né, todos aqueles que financiam a prostituição, que exploram mulheres, traficam mulheres, eles não serão presos também. Aí você abre espaço também para descriminalizar a pornografia, descriminalizar a pedofilia. Então abre uma porteira que você não tem noção. Mas assista esse vídeo que eu deixei aqui sobre o filme Som da Liberdade, onde sua mente com certeza abrirá bastante. Lá em Provérbios 19, versículo 3, diz o seguinte também: a estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Então, a estultícia é a insensatez, a falta de juízo, até a loucura do homem, no caso, né, do ser humano, perverte o caminho do ser humano, mas ele se revolta contra Deus, ele blasfema contra Deus, tudo recai naquele problema lá que a Gal Gadot está sofrendo, de você sofrer ameaça de morte, ser perseguida, pelo simples fato de ser israelense, e também por ser considerada culpada pelo fracasso do filme da Branca de Neve. E lá no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 18 a 21, agora palavras do próprio Jesus. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa.
mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Ou seja, se eles estão nos perseguindo, se a militância progressista está perseguindo os conservadores, é porque eles não conhecem a Deus. E não conhecem a Jesus e, consequentemente, não conhecem a Deus. Agora vamos para o texto que a militância progressista tentou arrancar da Bíblia, tentou criminalizar e não conseguiu, graças a Deus. Se você ler Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32, no Brasil, você pode até despertar a ira, a fúria, né, de militâncias progressistas contra você, dizendo que você está cometendo homofobia, de você estar sendo intolerante, de você estar cometendo crime, até fazendo falsa imputação de crime para você. Mas o artigo 5º da Constituição, não lembro o inciso agora, tem um inciso lá do artigo 5º que garante a liberdade de expressão religiosa, em que você pode sim, publicamente, você pode ler esse texto até em praça pública. Você pode ler isso aqui na praça, você pode ler isso aqui na rua, onde você quiser. Ninguém pode relar a mão em você, porque você está protegido pelo artigo 5º da Constituição, não lembro o inciso agora, mas é o artigo 5º da Constituição, que fala sobre os direitos fundamentais do cidadão brasileiro. Então, o que diz esse texto aqui? Que a militância progressista tentou criminalizar, mas não conseguiu. Até agora, pelo menos no Brasil, até agora não conseguiu. Talvez em outras partes do mundo, sim, mas no Brasil ainda não. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em justiça. Que detém a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, eles não têm desculpa de não crer em Deus, porque a própria criação manifesta a grandeza de Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Aí fala sobre idolatria, surgimento da idolatria, inclusive a idolatria do Egito, que os deuses eram animais. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O próprio texto está explicando tudo, está desmascarando todo esse povo aí, da agenda progressista. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, que fala sobre lesbianismo também. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão. Aqui é literal, tá literal isso aqui não foi introduzido depois, isso aqui é próprio, o grego tá, acho que é malakos, arsenokoites, uma coisa assim, varão com varão seria o homossexual ativo e o homossexual passivo, só não sei a ordem, né, qual que é o malakos, qual que é o arsenokoites, mas isso aqui tá aí. Cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, Deus deixou para lá, já que eles querem fazer isso, deixa para lá, deixa eles fazerem, eles sofrendo as consequências do que estão fazendo. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Portanto, se você se diz cristão ou cristã, integrante da missão integral de teologia de libertação, seja lá o que for, até mesmo denominações inteiras, e apoia ideologia de gênero, aborto, liberação das drogas e uma série de outros princípios contrários ao que está escrito aqui, você está a serviço de Satanás. Agora, continuando aqui.
Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 7 a 10 e 19 a 21, encontramos o seguinte: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, o que sacrifício, mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aí os versículos 7 a 10, assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre os 4 pecados. Os 4 pecados que impediram que uma geração inteira de Israel entrasse na Terra Prometida. Que são os pecados da idolatria, fornicação ou promiscuidade, murmuração e rebeldia, né? É assim, a ordem é essa: idolatria, promiscuidade, rebeldia e murmuração. Então, esses 4 pecados impediram que uma geração inteira entrasse na Terra Prometida. E a continuação dos versículos 19 e 21 exatamente, tem a ver, mais uma vez, com aqueles que se dizem cristãos, mas defendem pautas progressistas e vão contra o que está escrito aqui. Então, e continuando aqui, agora sobre o jugo desigual. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem justiça com injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andareis, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, eu tenho um vídeo no meu canal onde eu falo a respeito do jugo desigual também, só que talvez não caiba nos cartões aqui, porque já deve ter atingido o limite de 5. Por isso eu continuo aqui. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 17 a 21. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E também na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 2, diz a palavra: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E finalmente o texto clássico que eu não poderia deixar de ler de jeito nenhum, que é a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo, e esse tempo já chegou, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, isso inclui você e a mim, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. E eu quero encerrar esse vídeo falando só 3 coisas. Atualmente Rachel Ziegler tem 23 anos, ela completará 24 anos dia 13 de maio de 2025, então ela nasceu em 2001, então ela ainda é pré 11 de setembro, né? Ela nasceu antes de 11 de setembro de 2001, então ela é antes dos atentados, ela não é da geração C ainda, é da geração Z. A Rachel Ziegler é da geração Z. A versão em carne e osso da Branca de Neve começou a ser produzida em 2018.
Então, a Rachel Ziegler disse no vídeo que eu deixei aqui no começo, ela disse que tinha de 16 para 17 anos, quando assistiu o filme, o desenho, a longa-metragem animada da Branca de Neve, de 1937. Então, e tudo indica que o filme começou a ser produzido em 2018. E finalmente, a atual nota da versão em carne e osso da Branca de Neve, às 9 horas e 10 minutos do dia 5 de abril de 2025, é 1,6/10. Ou seja, de 10, a nota é 1,6. Então, Branca de Neve, versão carne e osso, se consolida como o pior filme da história. Então, assim, Deus abençoe. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilhe seu favorito, inscreva-se no meu canal. Deus abençoe. E até depende, se quiser.